A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou a pastora Catiane e juntamente com a Esté Emanuele, nós viemos aqui falar um pouquinho da palavra de Deus ao seu coração. Amém? Eu quero chamar a sua atenção lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4, diz assim, No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Amém? A palavra do Senhor fala em 1 Samuel capítulo 1, se você for ler o contexto todinho, da história dessa grande mulher que eu quero trazer para você, ao seu coração, desse momento. Eu não sei a que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, se é pela manhã, se é pela tarde, se é pela noite ou pela madrugada, mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu escolhi essa palavra que fala sobre Ana, uma mulher que foi, em sua vida e sua trajetória, ela foi, boa parte da sua trajetória, ela foi humilhada, ela foi, falaram mal dela, zombaram dela, porque ela era uma mulher, como a própria palavra do Senhor fala, ela era estéril. O Senhor havia cerrado a madre de Ana. A Ana não poderia gerar, Ana não poderia dar filhos ao seu esposo, que se chamava Eucana. Eucana, ele era casado com duas mulheres, primeiro Penina, depois Ana. A Penina, ela era uma mulher totalmente o contrário de Ana. Ana, ela era uma mulher devota. Ana, ela era uma mulher fiel. Ana, ela era uma mulher leal ao Senhor. Ela sempre procurava agradar a Deus com suas atitudes, com suas orações, com seu modo de agir, com seu modo de falar. Ela sempre procurava agradar ao Senhor. Penina não. Penina, ela não tinha esse temor como Ana tinha com Deus, e também com o seu esposo. Penina, ela não tinha reverência ao Senhor. Ela não buscava como Ana buscava, não orava como Ana orava, não confiava no Senhor como Ana confiava, E então Penina humilhava constantemente Ana, porque Penina, ela tinha o seu ventre fértil, então ela poderia gerar e conceber, dar filhos a Eucana, E um dos maiores sonhos de Ana era poder dar um filho ao seu esposo, Naquela época, a mulher que casasse, ela tinha que conceber, ela tinha que dar filhos ao seu amado, ao seu esposo, para que pudesse prolongar a sua geração, a geração do seu amado. E então, naquele tempo, se a mulher que casasse e encontrasse estéril, como Ana se encontrava no momento, ela era humilhada pela sociedade. Ela era considerada uma mulher fracassada, uma mulher que não podia fazer quase nada, uma mulher que o povo não dava a mínima, o povo humilhava, uma mulher que era vista pela sociedade de um olhar preconceituoso, Então, Ana, ela enfrentava esses olhares na época dela, na história dela. Ela enfrentava esses olhares preconceituosos da sociedade, até dentro de casa, os olhares de Penina, preconceituosa com Ana, porque não poderia conceber, não poderia dar filhos. E só que uma coisa, por um lado, entristecia ela, esse sonho dela não poder ser realizado no momento, mas pelo outro lado, Ana confiava mais ainda no Senhor, porque quando a gente confia no Senhor e guarda o nosso coração no Senhor, o Senhor, ele envia a providência. Mas a gente tem que entender que é no tempo do Senhor, é no tempo dele, na hora dele, Às vezes a gente quer uma coisa no nosso tempo, no nosso querer, no nosso momento, mas não é bem assim. A gente tem que entender os planos de Deus na nossa vida. E olha só, veja o plano de Deus na vida de Ana. Ana, chegou um tempo em que Eucana, a palavra do Senhor fala que Eucana subia em ano para adorar o Senhor lá em Siló, E então, nessa uma dessa sua subida, ele levou Penina, levou sua família, levou Ana, E Eucana percebeu uma tristeza no olhar de Ana.
percebeu uma tristeza nas atitudes de Ana naquele momento, porque o maior sonho que Ana queria que pudesse ser realizado ainda não tinha se concretizado, ainda não tinha se realizado. Talvez você tenha um sonho, um desejo, talvez você tenha uma meta, um objetivo que ainda não foi realizado na tua vida. Mas eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, aí aonde você está ouvindo essa palavra, aonde você está ouvindo a nossa voz, né, Esther? Aonde você está ouvindo essa mensagem, que Deus, Ele tem um propósito para os seus sonhos, para o seu plano, para o seu objetivo. O Senhor tem um propósito para cada um dos seus filhos aqui na terra. Não desista, não perca a sua confiança no Senhor, não perca a sua fé, mas continue adorando o Senhor em meio às adversidades, em meio às turbulências, em meio às tribulações, às perseguições. Continue adorando ao Senhor, continue exaltando o nome do Senhor e confiando que os seus sonhos ainda vai se realizar, porque o Senhor é o Deus do impossível e Ele faz o impossível acontecer na vida daquele que crê, daquele que confia e daquele que continua buscando nele esse sonho para se realizar. Então continue buscando, não desista das suas orações, não desista do seu sonho, não desista dos seus objetivos, mas apresente todos os dias a sua vida, a sua casa, a sua família, seus sonhos, objetivos, metas na presença do Senhor. Fala para Deus: Deus, a minha vida é do Senhor, os meus sonhos, os meus projetos é do Senhor, e que o Senhor faça conforme a tua boa vontade na minha vida, né? Nós devemos reconhecer que sem Deus a gente não é nada. A gente precisa do Senhor, a gente necessita da misericórdia do Senhor em nossas vidas, porque se hoje nós estamos vivos, ouvindo essa mensagem, né, sendo levada ao nosso coração, é porque Deus, Ele tem um grande propósito na minha vida e na tua vida também. Então creia que o Senhor, Ele possa transformar o teu interior, assim como Ele fez com Ana. Se você for perceber na história de Ana, em 1 Samuel, Ana, ela subiu ali em Siló, né? E lá em Siló tinha um templo. E ela entrou nesse templo, dobrou ali os seus joelhos e começou a falar com Deus. Ali ela rasgava o seu coração, ela chorava, ela clamava. E a palavra do Senhor fala que ela falava, até que a sua voz não saía mais dos seus lábios, mas os seus lábios continuava a se movimentar, mesmo sem voz, porque quando mais ela falava, quando mais ela movimentava os seus lábios, mesmo não saindo voz, o coração de Ana continuava a clamar pelo Senhor. O coração de Ana continuava a orar ao Senhor. E sabe qual foi o pedido que Ana fez ao Senhor ali naquele templo? Ela falou para o Senhor que se Deus pudesse realizar o sonho dela de ser mãe e entregasse para ela um varão. E se assim Deus fizesse, ela ia lembrar daquele momento que ela tinha com Deus ali. E quando o neném desmamasse, né, quando o bebê desmamasse, ela ia entregar aquele pequeno bebê, né, aquele fruto de uma promessa, né, ao Senhor para todos os dias da vida daquele bebê, né, daquele filho que Deus iria entregar para ela. E ela, Ana, o que mais me chama mais a atenção aqui é que mesmo Ana estando sem voz para falar, o coração dela continuava clamando, porque ela anseiava por aquilo dali. Ela queria aquele sonho se realizar, ela queria conceber, ela queria ver a promessa de Deus se cumprir na vida dela, né? E o coração dela chorava, não por tristeza, mas porque ela queria que Deus ouvisse o seu clamor. Então ela não cessou as suas orações, ela continuou crendo em Deus, ela continuou crendo no Senhor. Aquele momento que ela teve ali no templo com Deus foi um momento único, foi um momento prazeroso, foi um momento em que ela
guardou aquele momento no coração dela e carregou por todos os dias da vida dela. Foi um momento em que Deus ouviu a oração daquela mulher que estava com o coração quebrantado, com o coração ali rasgado diante do Senhor, para pedir ao Senhor aquilo que ela tanto desejava alcançar, porque ela confiava em Deus, que Deus iria ouvir o seu pedido, né? No entanto, o sacerdote que estava ali no templo pensou que Ana estava embriagada, pensou que Ana havia bebido bebida forte, só que não. Ana estava ali com o seu coração chorando o tempo inteiro, o seu coração quebrantado, o seu coração anseiando por aquilo que ela estava pedindo ao Senhor, confiando também no Senhor, porque quando a gente pede ao Senhor, a gente tem que confiar que a promessa do Senhor irá se cumprir na nossa vida, porque quando a gente duvida, a gente está dando espaço para o inimigo agir em cima daquilo que a gente pediu ao Senhor. Então confia no Senhor, não duvide, nem que seja por alguma coisinha pequena que fosse, mas não duvide daquilo que você pediu ao Senhor. Peça crendo que você receberá em nome do Senhor Jesus, mas peça confiando, peça crendo no Senhor que Deus ele vai agir na tua vida, né? Assim como Ana fez. Deus olhou a atitude de Ana naquele momento. Aquele momento foi surreal na vida de Ana. Será que você já preparou um momento surreal para entrar na presença do Senhor? Será que você já preparou um momento para se dedicar ao Senhor, para orar ao Senhor, clamar ao Senhor, se derramar aos pés do Senhor? Ana, ela fez o seu tudo ali naquele lugar. Será que você já fez o seu tudo também para o Senhor? Será que você já depositou seu coração totalmente na presença de Deus e deixou Deus encaminhar os seus passos, encaminhar as suas decisões, encaminhar ali o seu coração? Sabemos que a nossa jornada aqui na Terra é uma jornada difícil, uma jornada árdua, uma jornada que, se a gente não confiar no Senhor e não depositar no Senhor a nossa confiança e entregar a nossa vida na presença do Senhor, a gente acaba que errando, entrando em lugares que não encontramos saída, né? E acabamos que nos distanciando da presença de Deus e perdendo ali o maior foco, que é a nossa salvação, que é a presença de Deus em nossa vida, que é a presença de Deus em nossos lares, é a salvação na nossa alma, a salvação na nossa casa, a salvação na nossa família. Nós acabamos perdendo tudo isso por causa de um desejo do nosso coração, da nossa carne, para estar no mundo. E Deus não quer a gente no mundo. Ele quer a gente na presença dele, buscando ele, adorando ele e confiando nele, que tudo pode se resolver, tudo pode dar certo, assim como deu certo na vida de Ana. Ana, ela falou para aquele sacerdote que ela não tinha bebido bebida forte, ela não estava bêbada, mas ela estava ali se derramando aos pés do Senhor naquele momento. Então o sacerdote entendeu naquele momento que realmente Ana não estava bêbada, mas abençoou Ana, né? E então esse momento foi muito lindo na vida de Ana, porque Ana saiu daquele templo abençoada. Ana saiu daquele lugar confiando. Ana saiu daquele lugar mais viva espiritualmente falando, né? E então Deus, ele não se esqueceu de Ana. Você acha que Deus se esqueceu de Ana? Tu acha, Esther? Não. Deus não se esqueceu de Ana. Sabe o que foi que aconteceu? Ana, ela concebeu e deu à luz a um menino. E esse menino ela colocou o nome de Samuel, né? Que foi muito usado por Deus, que foi muito profético na terra, que foi muito lindo agir dele na terra, né? Deus agiu muito através da vida de Samuel. E então, Ana se lembrou da promessa que ela fez ao Senhor no templo. Será que tu ainda lembra qual foi a promessa que ela fez? Não? Ana prometeu ao Senhor que quando o bebê desmamasse, ela ia entregar ele
no templo do Senhor, né? Ela ia entregar ele no templo do Senhor para todos os dias da sua vida. E quando Samuel desmamou, né? Ela foi lá e entregou Samuel ao sacerdote. E o Samuel foi muito usado pelo nosso Deus maravilhoso. Então confia no seu coração. Eu não sei o que é que você está passando no momento, eu não sei o que você tem enfrentado aí na sua casa, na sua vida, na sua caminhada, no seu trabalho, no seu casamento, na sua saúde, na sua família. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer nesse momento que você possa crer, confiar no Senhor e guarda que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Confia no Senhor, confia, entoe cânticos, adore ao Senhor, louve ao Senhor e seja uma pessoa que reflete, aliás, a luz do Espírito Santo na sua vida, que o seu coração ele venha a ser coberto, que o seu coração ele venha a ser cheio com a presença de Deus e que você possa receber nesse momento a graça do Senhor na sua vida, a luz do Espírito Santo e que você possa receber também a bênção que você tanto procura em alcançar do Senhor. Amém? Eu quero te dizer nesse momento, meu amado, minha amada, que você seja uma pessoa abençoada, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, a sua meta, o seu objetivo ainda para esse ano 2025, porque o ano 2025 ainda não acabou, ainda dá tempo de você alcançar o seu objetivo. Então confia no Senhor e entregue o seu coração na presença de Deus, que assim como Ana confiou no Senhor, o Senhor ele vai te abençoar através da sua confiança, através da sua fé. E não duvide no seu coração, sempre confia no Senhor. Pode estar difícil, né? Agora, mas eu quero dizer que Deus ele vai entrar no meio dessa guerra, ele vai entrar no meio dessa batalha que você está enfrentando e vai te abençoar. Ele vai abrir as portas para você, portas que estão fechadas, Deus vai abrir. Ele vai derramar bênçãos do céu na sua vida. Confia em Deus, entrega o seu coração no Senhor. Você é forte, você pode ir muito mais além. Você é mais forte do que você imagina. Então confia em Deus e guarda o seu coração. Amém? A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente.